Boa noite a todos. Eu sou a Ana Isabela Mafra, professora e sou presidente da Academia de Letras de Navegantes. E hoje à noite se inicia aqui na Escola Adelaide Conder para a gente continuar, e fazer hoje pela primeira vez a roda de conversa. O que é o projeto A Roda de Conversa? É um projeto onde a gente traz moradores antigos para contar como é que se iniciou a comunidade. Então é lógico que eles vão falar muito dos antepassados, porque eles ainda são muito novos perto de quando o bairro começou, Mas eles têm muitas histórias para contar. Então eu quero agradecer imensamente a presença do seu Gilberto Provese, filho do seu Vital, é isso? Vital Provese. Vital Provese, que tinha uma farmácia. A primeira farmácia de Navegantes, o pai era o pai do prédio do Lula Gai, embaixo. Primeira farmácia de Navegantes, então, pertenceu à sua família, ao seu pai. Foi. Isso. Também temos aqui o ex-prefeito Domingos Angelino Regis, uma figura muito conhecida que sempre nos apoia, sempre está junto conosco cada vez que nós convidamos. Ele se faz presente e vem com belas histórias aí para contar e enriquecer. E a dona Marlene Lourenço, que com todo carinho me atendeu, sem me conhecer, e fiquei muito feliz quando soube que ela é professora aposentada, inclusive aqui no Adelaide Conder. Então, eu acho que é um prestígio muito grande a gente ter a sua presença também nesse momento, Agradecer à professora Ângela, que fez toda esses trâmites aqui, esse processo para poder ocorrer, a realização dessa roda de conversa. Agradecer à professora Patrícia, uma grande amiga, que é a professora de português, que eu sei que trabalha com projetos e com certeza vai enriquecer os seus alunos também, Quem saiba, saia grandes redações, depois de várias histórias aqui. E nós iniciamos, então, já demos a iniciada, mas com a palavra da professora Vilma Mafra, que atualmente é uma das historiadoras e memórias vivas de Navegantes, também parte da Academia de Letras. Bela, posso só fazer Boa noite, queridos. Só um recadinho antes, tá? Sim. Vocês podem, se quiserem, se manifestar, levantar a mão, se tiverem perguntas em relação ao conteúdo que a gente está falando. Nós só vamos pedir, tanto para vocês quanto para os nossos convidados, que a gente não entre em questões políticas, porque a intenção desse momento não é política, nem de lá, nem de cá. A intenção é história e cultura, Nós temos aqui pessoas que fazem parte da nossa história e vocês podem fazer perguntas à vontade. A gente só pede para não entrar em polêmicas relacionadas a questões políticas. Tá bom? Obrigada. E eu tenho um prazer muito grande de falar com um grupo de... É terceirão isso aqui, É a minha praia. Eu adoro alunos do ensino médio. Eu fui muito feliz trabalhando com alunos da idade de vocês. Então me dá um prazer tão grande que parece que eu volto. Mas voltando a Machados, ela não quer que fale nem de política, tá vendo? Mas eu gostaria de dizer que teve uma época que Machado nos dava uma alegria muito grande. Seu Domingos deve entender, Era muito posicionado, muito unido nos votos. E como que conseguia Machados? Conseguia dar uma virada grande na política. Era um povo unido. E a gente, da minha idade, eu tenho 77 anos, da minha idade, conhecia, como a maioria dos navegantinos, conhecíamos Machados através do conhecimento religioso, através da fé. Aqui tinha uma Santa Luzia, aqui tinha uma santa que trazia, todo dia 13 de dezembro, um sacerdote de Itajaí para solenemente fazer uma missa, e procissões, e festa e tudo mais. Não era paróquia, mas era um bairro muito respeitado pela sua solenidade. Outra coisa que Machados, pela sua situação geográfica, tinha o rio, que lhe facultou uma série de desenvolvimento de profissões. Por ser Machados, nós tínhamos aqui ótimos, como é que é o nome de quem faz barco, seu Luiz? Carpinteiros. Como é que é? Carpinteiros navais. As carpintarias, os estaleiros, era isso que eu queria dizer, sempre foram inúmeros.
E aqui se desenvolveram os carpinteiros mais famosos da América do Sul. Eu digo isso e tenho constatado por revistas, por revista internacional, dizendo que os carpinteiros navais de Navegantes, e hoje a gente sabe quem eram, a época que foi divulgada essa revista, que era os nossos conhecidos. Muita gente da família Coelho se brilhou nesse aspecto. Gente muito conhecida da armação também dos Oliveira, tiveram aqui seus estaleiros. Os espanhóis vieram instalar seus estaleiros aqui, vieram de Vigo, lá na Espanha. Então, Machado sempre foi um centro atrativo e quase que pode-se dizer autossuficiente. Ele tinha trabalho para os profissionais, além de a nossa agricultura de Navegantes, que era muito necessária para a nossa sobrevivência. Então, as grandes plantações de aipim para a produção das farinhas, os engenhos que tinham pela praia toda, mas às vezes a plantação era no município, em determinados lugares mais longe. As plantações não eram só na praia. Machado tinha um posicionamento político e se unia. Política, eu não estou falando de partidária, estou falando de escolhas, de posicionamento, de nós queremos, de nós precisamos. Então, sempre conseguiu botar seus representantes, fosse de que partido fosse, mas ele tinha seus representantes vigorosos. E fazia muita diferença quando nós nos emancipamos como município em 1964. Não, 4 foi a ditadura política de 62. Nós tivemos essa oportunidade de organizar a nossa primeira Câmara, ir elegendo os nossos prefeitos, que o seu Domingos foi um deles, que muito nos honra de ser daqui, de estar vivo e de ter a grande capacidade de não discriminar seus adversários políticos. Que eu diga, a gente era recebido pelo prefeito da mesma forma que aquela correligionária ou correligionário que trabalhou com ele de mãos dadas, que botou o carro na rua, que ele era um cidadão. Tivemos muita gente boa. E ele não é de longe, né, seu Domingos? Se olhar um pouquinho mais para cima. É do Salceirinho. Do Salceirinho. Vejam que terra boa, gente. Vejam como tem Navegantino que nos orgulha, né? Eu trabalhei no Júlia Miranda de Souza com um funcionário do Júlia também, que era vereador, chamava-se Osmar. Tem alguém parente dele aqui? Ele faleceu de acidente, eu acho, né, seu Domingos? Sim, ele e a esposa, sim. E a gente tinha muito relacionamento, muito, porque Machado era decisivo, né? Vinha-se muito depois da emancipação política, que aí criou-se a capela, ficou mais significativa porque passou a pertencer a uma matriz do lado de cá do Rio, né? A matriz do centro de Navegantes. Então tinha missas dominicais, vim muito com as minhas pequenas, as missas no domingo, no sábado à tarde. E simplificando, o que nós viemos a falar hoje aqui é desse começo maravilhoso, desse aglomero primeiro, que formou um núcleo habitacional. Se tem notícias de padres que aqui viveram e que lideraram, né, a comunidade, se tem muita notícia. Mas o que eu sei é produto dos livros, da pesquisa do nosso primeiro escritor de Navegantes, que foi seu Osório Viana, um cidadão que foi vereador e que participou da equipe emancipadora de Navegantes. E ele fala bastante de Machado,
no opúsculozinho, até poderiam procurar que vocês encontram. O livro sobre navegantes não é um livro grosso, é um livro pequeno que ele tinha as primeiras informações, ele não dispunha de tudo, mas dentro dessas primeiras informações há uma expressão muito importante sobre Machado. Agora, a história que interessa hoje para nós que vamos registrar, e para vocês que são os cidadãos, é aquela que nós vamos ouvi-los contar da vivência, que é mais importante. Eles viveram, eles sabem quem foram as famílias. Não estamos falando de mais importante, não. Primeiras, mas conhecidas, que contribuíram para o desenvolvimento do bairro. Quando a gente fala das famílias, nós não estamos dizendo que tal sobrenome é de muita importância e o outro não. As famílias que começaram, essa é a grande importância, né? E seus filhos ficaram, foram herdando os espaços, foram reivindicando escolas, posto de saúde. Essas são as famílias que os nossos amigos aqui vão nos contar o que eles sabem. Tá certo, minha gente? Ana, gostarias de dar a fala para alguém primeiro? Agora eu gostaria de ver quem quer se manifestar e falar dos seus antecedentes, como é que chegaram aqui. Né? Foi pelo rio, foi plantando... A origem, da onde a origem, né? Como é que se estabeleceram aqui? Pode se começar. Pois é, nós, inclusive, faz 77 anos. Então, a minha idade. Não, eu tenho 84. Oh, somos quase irmãozinhos. Eu tinha 7 anos e eu puxava leite dessa... O seu Vital ainda não morava aqui. Era o seu Gino, que ele vendeu o terreno, né? Ali o seu João, pai do Tula, né? E, enfim, o seu Pedro Bino Barulho. Felizbino Anacleto. Anacleto, mas ele chamava Pedro Bino Barulho. E então, eu tinha um salãozinho de dança, né? Onde a gente assim, meio guri, né? Dançava lá. Tá? Mas sempre foi um lugar muito bom. Eu estudei na Adelaide Conder, quando ela era na beirinha da estrada lá. Onde tem aquele galpão que estão fazendo agora, construíram agora. Era de madeira, seu... Era de madeira. Era de madeira. Aí depois eu estudei, depois eu fiquei, você vê só, eu fiz até a 4ª série na época, e depois eu saí da escola e fui servir o exército, né? E aí voltei e entrei na política, fui o primeiro presidente do Sindicato Rural, que aposentei muita gente em todo, né, Navegantes, e depois então em 69, em 72 eu entrei na política, aí fui candidato a vereador, fui eleito, fui presidente da Câmara, fui líder do prefeito, que é a melhor posição que existe, e depois fui vice-prefeito, depois fui prefeito, depois fui vice-prefeito, até de 96 a 2000. Depois eu saí, né? Então, eu acho assim que cada um de vocês, o cidadão deve votar, mas não por voto comprado, né? Deve a sua consciência, até para depois, se quiser cobrar, né? Pode cobrar, tá? Mas é esse negócio, não sei, não. A política é uma grande coisa, isso eu posso dizer para vocês, aí depois, quando eu era vice-prefeito, fizemos a escola, não essa escola grande que está aqui, mas Adelaide Conde, mudamos de lá para cá, a família do seu Santo Macarino, né? Doou o terreno, então o Fagundes, João José Fagundes, era o prefeito, aí nós conseguimos também verba para o Estado, porque Navegante não tinha nada, né? Assim, de arrecadação, e fizemos a escola aqui, né? Então, né, teve a minha professora, acho que não tem mais nenhuma viva que deu aula para mim aqui,
Quem deu aula para mim no primário está viva até hoje, que se chama Rosa Cedrez, que ainda é minha parente. Dona Rosa é viva? É viva, mora em Itajaí. Prazer de saber. Então, e a gente, então, sabe, a gente tem assim boas lembranças, gostei sempre dos Machado, é o único local que tinha a Rua da Esteira, que aqui tinha muito fabricante de esteira, e que saiu daqui e levar de carroça, de cavalo, para Blumenau, para vender em Blumenau. Seu Gercino. Aqui, né, tinha ali, tinha muitas pessoas que conviviam mesmo E o Chico da esteira, né? Seu Gercino. Eu é que mudei o nome da rua, aí as pessoas me conheciam e pediram para que eu, quando eu fui prefeito, que mudasse o nome da rua, a Rua da Esteira, que é aquela rua ali que passa ali, beirando, que sai lá no cemitério. Então, a Novo Sabor é do lado. Então, sabe, a gente sempre tive bastante amizade aqui com a família Macarino, com todos. Graças a Deus, eu até quero dizer para você, eu estou falando muito de mim, mas a maior alegria que eu tenho, a maior fortuna que eu tenho é que eu não tenho assim, um inimigo. Que eu riqueza, né? Me dou com todo mundo, né? Não desejo mal nem com um animalzinho. Tá? E hoje também nós não podemos esquecer que faz hoje 800 anos que São Francisco de Assis faleceu. E eu já recebi a bênção dele hoje. E vai ter na Canção Nova, quem acompanhar a Canção Nova vai ver que vai ter esse dia a missa né, que é a bênção do São Francisco de Assis, que era o que cuidava dos animais. Né? Eu acho que todos nós devemos ter respeito, não devemos judiar. Tudo que existe é porque Deus quis. Nada, entendo, não tem nada aí que veio, né, até uma cobra venenosa, mas ela veio por algum motivo. Então não somos nós que vamos julgar, que vamos dizer, né? Então, sabe, eu cuido, olha, eu graças a Deus até hoje, a minha carteira de motorista vai fazer 64 anos agora, né, que eu tirei. Até hoje, graças a Deus, nunca matei um cachorro, nunca, entendeu? A gente cuida, se tiver que frear mesmo, para não acontecer isso, porque às vezes o animal não tem culpa. Né? Quantas pessoas, né, que hoje a gente vê esses acidentes, essa barbaridade, que é todo dia, isso até me entristece, né? As pessoas, quem anda de moto, tem que cuidar mais, quem anda, né, porque a vida, nós temos uma vida só, então temos que ter amor à nossa vida, né? E essas pessoas, então, mais antigas, se eu pegar assim, de morador da Volta Grande, o seu Guilherme, o seu Agripino, o Maneco Inácio, enfim, o seu Marco Nascimento, o Ciro, e aí vem embora, né? O seu Praxedes, Domingos Julião, enfim, todos esses que eu puxava leite, então eu ia nas casas, com carroça, saía de casa às 4 horas da manhã, vinha quando chegava aqui na igreja, vinha até na igreja. Aqui então tinha as pessoas que forneciam leite, inclusive o teu pessoal também, e a gente pegava o leite, levava, chegava lá, tinha uma bateira me esperando para atravessar, que a pessoa que levava para Itajaí o leite era o São Antônio do Vitor, era filho do pai dele chamado, né, Vitor, seu Vitor. Então o São Antônio levava, pegava, então tinha uma bateira ali que enchia aquilo ali. Aí vi que talvez assim, que eu uso uns 250, 300 litros de leite, todo. Então foi bastante trabalhado, né, Que ano que o senhor foi prefeito em Navegantes e o senhor lembra alguma obra que o senhor conseguiu fazer aqui no Machado, assim, alguma coisa assim que de repente o senhor abriu uma rua importante ou alguma obra que o senhor lembra? O que eu lembro, por exemplo, foi trocar o nome da rua ali, né? E a rua, porque nós tínhamos assim, pouquíssimo recurso, interessa? E aí a gente e cuidar, né, da assistência, porque naquele tempo eu não sei como é que é, a merenda da escola, quem dava era nós, a
prefeitura, né? Você talvez vinha um dinheirinho do Estado e a gente, né, como aqui era estadual, né? Mas nós tínhamos que fornecer a merenda, né, para as escolas. Nos calvados, as empregadas, né, assim, as merendeiras, quem colocava era a prefeitura, mesmo no Estado, mas era a direção era por exemplo, da prefeitura. E tinha uma pessoa também que eu seria ingrato se não falasse, que eu via aquela mulher, olha, quantas vezes rezar, cantar numa missa sozinha, a dona Elza, que quando muitas vezes aí formava um pessoalzinho para cantar na igreja, quando um dia não tinha, a dona Elza vinha, né, e rezava, cantava. Foi assim uma pessoa que, assim, me perdoe, que não foi compreendida, porque ela foi uma bela pessoa, e muitos dias que nas minhas orações, tá? Porque eu acho que cada um, claro, eu não julgo ninguém, cada um que tem a sua religião, né, que cumpra, mas está aqui a minha namorada, essa moreninha ali. Eu rezo assim, entre 6 a 10 terços por dia, que não adianta eu querer falar para vocês que um dia eu vou chegar diante de Deus, como todos nós vamos chegar. Então não adianta se eu quiser me aparecer, né? Então eu acho que é muito importante e que todos devem ter, né? Tem a sua religião, porque eu digo, eu não julgo, né? Ainda essa semana eu estava ouvindo um padre falar assim, olha, quem julga muito não tem tempo de rezar. E de fato né? Então nós devemos pedir, não desejo mal, como de vocês, nem para um animalzinho, mas de todo o meu coração, né? Para vocês assim, porque eu quero aparecer, tá? E, enfim, e dizer assim que eu fui jovem, né? Vocês aqui, Aldo Machado, aqui nós dançava, sempre teve um bom salão, o seu Pedro Bino, depois aqui mais tarde, o 1º de maio, né? Depois aqui o Caramujo. Então a gente sempre... O senhor dançou no Caramujo, o senhor também? Dancei. Na Veraí? Eu também. Na Veraí, por lá. Na Veraí, Está vendo, né? Então, a gente vê assim como o Machado, sabe, que tinha um pessoal bom, um pessoal humilde, né? Você vê que a minha mãe era parteira, tá? Eu acredito que mais ou menos uns 500 aí nasceram pela mão dela. E a minha mãe teve só 21 filhos. Legítimo, e legítimo, e criamos 3 ainda. 21 filhos Dela. Mais 3 adotados. Teu pai só tem Uma época, né, gente, que não tinha como ser cuidado, né? Então a gente, né, sempre assim, né, então a gente eu só posso agradecer a Deus, né, e a amizade com as pessoas, o convívio do dia a dia, né, porque não adianta nada nós querer passar por cima dos outros, porque um dia nós vamos ter que chegar diante de Deus. Seu Domingos, o senhor conheceu a farmácia? A gente já vai aproveitar e perguntar para o seu Gilberto, que o pai dele teve a primeira farmácia do município. O senhor conheceu e o senhor fala, o senhor conheceu e aí passa a palavra para o seu Gilberto para ele contar um pouquinho da história dele aqui de bairro. Eu conheci e o seu Vitala, depois da farmácia, aí ele foi ser veterinário. Ficava injeção no gado, assim, no boi, né, que geralmente tem a fetosa, né, que tem nesse fala mais. Da FASC, chamava Campanha da Fetosa de Santa Catarina. Aonde que ficava? Desculpa, ficava onde a farmácia? Lá no centro. Tem um prédio do Tula, embaixo. Aí tem um correio na esquina, virava ali pro ferryboat e já... Na frente da farmácia central hoje.
Isso. Na frente da Casa Bahia. E do lado era a prefeitura ali. Tinha uma casinha de madeira que era a primeira prefeitura de Navegantes, né? Quem forneceu os negócios de farmácia para o pai, Elias Adaime. Ele era totalmente envolvido com a emancipação política de Navegantes. Ele era deputado federal. Sim. E várias farmácias. Ele era federal, a Eni de Itajaí, várias farmácias. Foi o Elias Adaime que implantou. E não tinha Navegantes, aí o pai que assumiu. O senhor é de família daqui de Machado, a família de vocês é daqui. O senhor pode contar um pouquinho da história da sua família aqui do bairro? Como chegou, como que foi, porque o senhor também tem um irmão que participou da política. Sim, o Ademar. Como é que foi a participação da família do senhor aqui na evolução do bairro Machado? A minha família, por exemplo, o pai é italiano. O documento dele é filho de estrangeiro. A gente era muito abusado porque a gente, em vez de falar terra, falava terra. Chamamos de italiano para passar. A gente cortava o Zé, porque o pai falava praticamente italiano. A minha avó, pois, ele trouxe para morar do lado do Pedro Barulho, né? Aí vivia conversando italiano e a gente ficou aquela mistura de brasileiro com italiano. No fim, eu me corrigi, porque eu vim estudar no Adelaide, né? Era ali, era de madeira. Aí quando eu estava estudando, que fizeram o segundo pavilhão, né? Era 2 só antes, e depois fizeram mais 2. Foi, né? Ali. Vocês podem contar com mais detalhes essa história Era da construção do 570. Adelaide? Que acho que interessa para eles, que é a escola que hoje eles têm. Pois é, não, Karen. a Adelaide era pequenininha. A diretora, na minha época, era aquela mulher do... já é falecida. Depois foi a Dona Lacia. A anterior, a Lacia foi depois. A Dona Lacia. A anterior é a dona ali do seu Irineu. Do Iraci. É a Dona Lacia do... Iraci, dona... Tem a mãozinha torta, né? Pois é. No tempo que eu estudei aqui, é a Dona Marlene consegue dizer até as anteriores. Aonde que era a escola? Aonde é a escola do município agora? Fizeram uma escola do Na frente município do lado, na mesmo. frente da Natalina? Natalina. Natalina hoje? Não. A Na entrada da rua, na entrada da rua, aqui, bem na entrada. Aqui na entrada. Aqui na entrada. Aí dali era estadual, aí o município, o senhor do município ajudou a construir, esse terreno aqui foi doado pelo Santos Macarinho? É outra coisa. Então, é porque eu estou pedindo para eles contarem essa sequência para a gente conseguir entender como que foi, aonde ela começou, para onde ela foi, não precisa dizer quem foi a diretora, não, só a história da escola da construção. Ela começou Porque na realidade você tem que esquina. voltar lá para eles até não confundir, porque assim, ó, a escola aqui sempre foi estadual. Sim. É uma escola estadual. Agora, antes de. É que o senhor Domingos explicou que o município mantinha. Não tinha só o estado, era o Porque era município. todas. Veio uma força-tarefa, chamava Aciso 70, lembra do Aciso 70? O exército veio fazer obras em Navegantes. Isso, aí que fizeram até uma quadra que está atrás da casa paroquial aqui no Machado, uma quadra do seu Luiz Costa, era o prefeito, né? Não. Nem 70 não. Seu Luiz Jorge. Não, era na frente do terreno do seu Luiz Costa. Foi Na feito, frente. tá até E a aquela do Júlia quadra. Miranda também só saiu com a Foi feito pelo governo na época, no governo militar, né? É. Os caras Tá, então vamos entender. Então a primeira foi lá. Isso, tem um pé de árvore lá, que é da minha época. Aí era depois- pequenininho, você já viu aquele pé Aí de veio árvore? pra cá. Aí veio pra cá. O pé de maromba. A Aquele senhora pé já que existia deu aula quando eu era aqui. criança. Mas Aquela era dos lá Macarinhos. dentro da Silva. lá. Foi doado, foi doado. A dona Marlene está contando aqui que ela acompanhou esse processo. Ela vai falar um pouquinho então da origem da escola, que ela foi Ela professora viu aqui. na época. Vamos ouvir a dona Marlene então. A escola lá, né, era uma escola pequena, tinha 2 pavimentos. Só. Era reunida. Era reunida. Era escola reunida de Adelaide Conde. Aí depois cresceu um pouquinho mais, fizeram mais 2 pavimentos pro lado de dentro, no lado, mais lá. Né? Isso a gente estava no primário, eu me lembro quando a gente brincava lá na rua. A gente olhava assim
na janela tinha ninho de galinha, né? Porque era bem... tinha ninho de galinha, tinha aquela samambaia, e era assim bem divertido o local. A dona Lucinda era merendeira, né? Aí depois, então aí veio, né, verba, e daí passaram para cá. E os Macarini ali, né, deram o terreno e fizeram esse primeiro... aqui. Que é esse aqui. Esse aqui, primeiro fizeram da inauguração aqui da escola, o senhor ou a Ângela, a Adelaide Conde, nesse estabelecimento, desse aqui. 52. É de quanto? Adelaide é de 52. 52. É 10 anos mais velha do que o município. A escola. Sim. Então, a escola, ela ainda pertencia a Itajaí. Sim. Só depois de 62. Que era lá naquele lugar? Isso. Era governo, então, do Irineu Bonauzi, né? É por isso que você Da Adelaide Conde. Por isso. Lembrando, foi a dona Adelaide. Adelaide era... Que levou o nome da usina de açúcar. Também Adelaide Conde. Era da mãe, né? A mãe dele. Era a mãe de Jorge. Aí a dona Marlene está contando pra gente, aí a escola chegou aqui, continua. Aí chegou aqui, aí no início era pequeno, né? Tinha poucos pavimento. Aí foi aumentando, né? A diretora era a dona Iraci Vieira da Silva, aquela uma que, né, tinha feito. Depois foi a dona Laci, depois veio a Leia, a Clenires, tudo a gente passou trabalhando junto, né? Então é uma escola assim, muito assim produtiva, né? Porque daqui já saiu padre, estudaram aqui nessa escola, saiu bispo, tem o Dom Manuel que é bispo daqui. Manuel estudou aqui também. Mas estudou aqui, o primário A família dele deve ser daqui, né? A família deve ser. Mora ali perto do Gilberto. Então tem padre, diácono, bispo. João Pivato, foi padre daqui, o Isaltino, padre daqui. Nossa, essa escola forma padre. Foi bastante. Além de médico, né, dentista que nós temos aí, aquela Orricha lá, foi tudo estudado por aqui. Bastante profissionais liberais, né? E era o aluno 10, né, o Richard, aquele Charles, foi meu aluno, só, né? foi meu aluno, era aluno 10, né? Então assim, é uma escola que tem bastante história para vocês, né, que estão aqui começando, porque talvez vocês pensem assim, cortando a conversa dele, vocês acham assim, nós temos aqui agora assim, só escutando coisa que não faz sentido, mas faz, gente, que o importante da gente é a gente saber a nossa origem, a nossa história, para você depois poder contar. Ainda essa semana eu estava conversando lá em casa, nós contando as histórias, né, de criança que hoje em dia, mas ninguém brinca, né, só no celular. Ainda a minha filha, a mãe dela ainda disse assim, pois é mãe, nós não temos história quase nenhuma para contar, né, porque é só celular, né, você pode... Então, isso que nós estamos contando é para fortalecer um pouquinho o conhecimento de vocês. Ensinar. Então, é muito importante essa participação de vocês. Também, se quiser fazer pergunta, se a gente souber responder, né, a gente responde. Voltando ao início, só do começo das capelas aqui, a gente começou, a Santa Luzia começou ali onde era a Rua das Teiras, lá no final do rio, lá no comecinho do rio. Então, lá foi a primeira capela de Santa Luzia. E a Santa Luzia, né, que todo mundo tinha uma devoção, agora perderam mais. Mas se a gente contasse os milagres, as graças que a Santa Luzia concedeu para a pessoa, de tudo aí que vinha ali, né, que eu esqueci de me apresentar, né, que eu moro aqui no Machado há quase 60 anos, não, desde pequena, né, eu sou pequena ainda, mas nasci aqui me criei e moro ali perto da igreja. Né, então, se a gente fosse contar, e foi um erro, a gente não registrar, porque as pessoas vinham e contavam as graças que receberam, né? Então, vinha de Curitiba tudo. Então, a Santa Luzia, assim, é uma santa que até eu me arrepio, de tão milagrosa, assim, de tão... A senhora lembra de algum milagre que a senhora não precisa dizer quem, mas que a senhora possa contar? Muito. Teve um lá olha, teve assim, milagres
E assim, o Domingo, acho que até conhece também, eles, um lá das Cabras, o marido da... Ela morava aqui, ela é aqui do Machado, e ele mora lá no São Nicolau. O boi deu uma chifrada nele, que os olhos dele não arrancou, mas chegou a furar com o chifre do boi. E eles vieram ali, e aí eles fizeram a promessa para Santa Luzia, né? E ele veio ali, deu testemunho que ele foi curado. Aí ele tirou o óculos na hora, tudo assim, foi assim, né? Meu Deus, é incrível. Foi. Ele pode até, né, um dia, eles contaram ali, eles contaram lá numa missa no dia de Santa Luzia. Marlene, tu lembra da Lindaura do... Ah, é a Lindaura, o outro. Ela pagou ainda de vestida, ela veio na beira da rua, de joelhos, até ela... Isso, também ela ganhou. Ela também Então, ficou cega e... Foi uma promessa que também conseguiu uma graça. Muitas assim. Vinha pessoa de Curitiba, a gente que estava de joelho até para agradecer bastante. E Santa Como é a história da imagem centenária que vocês têm lá, né? Essa imagem, aí só voltando ali, o Pedro da Valdete, eu acho que aqui quase todo mundo conhece o Pedro, né, da Valdete, que ela, não sei, ela trabalhava assim com essa da saúde, né? E ela mora ali também. O Pedro também, eu não sei bem a história, mas ele tirar um pneu de carro, de caminhão, aí um daquele parafuso bateu na vista. Ele ficou assim, cego, né? E aí eles fizeram a promessa de Santa Luzia que eles iam doar uma toalha para o altar. E aí, mas aí não é de hoje para amanhã que ele ganhou a graça. Então foi um tempinho, né? Aí de muito rezar, muita coisa, e médico também, né? Porque não é só o santo que ajuda, é o médico também. O médico ajuda o santo. Não, o santo ajuda o médico. E daí ele também curou-se. Daí ele também deram testemunho também. Tem muita gente assim. Não querendo interromper o prefeito de Itajaí, Lídio Seara, Carlos de Paula Seara. Ele era navegantino. Ele nasceu aqui na Pedreira, filho do seu Chico Seara. A família Seara é muito grande em Navegantes. E foi para Itajaí, lá ele foi um político atuante, 2 vezes eleito prefeito, 2, né, seu Domingos? E ele, em 1918, eu tenho aqui um depoimento dele, ele também, trabalhando, ficou cego de uma vista. Desesperou-se, porque era moço ainda. Mas a convicção do povo era como se nós disséssemos assim, tem um especialista nisso ali em Machados. Era assim que se vinha pedir a graça de Santa Luzia, na certeza de que só tinha um caminho de salvação, e esse era Santa Luzia. E foi assim que ele fez. E a doença que o acometeu, ela seria progressiva, atingiria a outra vista. E ele conseguiu, pela graça de Santa Luzia, paralisar tudo aquilo. A vista que perdeu ficou perdida, mas não teve problemas com a outra, que não lhe impediu de ser um grande político. É um homem de quem a gente pode se orgulhar. E não tomo remédio para cego não, como diz a moda, mas enxergo bem, entendeu? E tenho certeza que vou. Eu sempre digo assim a pessoa, assim, eu enxergo. Você não se lembra da Santa Luzia? Peça a ela. Eu já cheguei ali numa missa, por exemplo, fiquei em pé, pedindo Santa Luzia, me ajuda, né? Porque se a gente enxerga bem, as coisas são mais fáceis, né? E então, sabe, tem bastante saúde, e a minha Santa Luzia, mas não é desde aqui, quando o padre Gilberto é outro padre que eu tenho que dizer o seguinte, aquilo não foi um padre, foi um pai, que foi da minha época, que eu inclusive fiz um cursinho de... Se fosse hoje seria diácono. Sim. Eu ainda tem lá, né, o cartãozinho, tudo lá, o quadrinho. Tá. E também estudei aqui até a 4ª série, depois saí, aí fui para a política, depois o seu Schubert. Sim, o primeiro secretário da Prefeitura de Navegantes. Essas permissões, Domingo, o senhor tem que estudar. Vai estudar. Eu fui em Itajaí, numa missa de Natal, falei com o padre. Até ele disse, tu estuda aí no não sei o que. Supletivo, certo? É no Salesiano, não, Aí eu disse, mas eu peguei e disse, não. Eu fui, aí fiz o 2º grau no Murisco
e depois fiz a faculdade na Univale, né? Sim. Então, sabe, depois de velho, que não falta tempo para estudar, sabe? É só a gente ter boa vontade e querer, né? Então, e outra coisa, e no segundo grau eu fiz para ser professor, mas eu fiz o estágio, inclusive aqui nessa escola. E quando eu servi o Exército, eu tenho um documento que até hoje eu não achei alguém que tivesse, que é a menção honrosa. Eu servi na Academia Militar em Agulha Negra. Olha. Tá? Até hoje eu não achei que é a menção honrosa. Eu ia até trazer para vocês verem, sabe, né? Mas é que, né, me dei bem, porque eu acho assim, se a gente, né, andar, não fazer mal para os outros, não atrapalhar a vida dos outros, todo mundo gosta da gente. Seu Domingos, aproveitando a sua fala de bom aluno, eu vou perguntar para a dona Marlene. A senhora começou contando que a senhora foi aluna no primário no Adelaide Conde. Então, a dona Marlene, ela foi aluna quando a escola começou e depois ela teve a oportunidade de ser professora. A senhora pode falar para a gente o que mudou com os anos a educação, desde quando a senhora era aluna, agora depois a senhora foi professora e hoje a senhora está aqui, né, dando o seu testemunho, né, que a senhora falou de muitos milagres, mas a senhora está contando um pouco da história do bairro para um grupo de alunos. Então, se a senhora pode contar um pouco sobre essa parte da educação. E já quero fazer uma observação para vocês, que a dona Marlene também há pouco, ela disse que vocês podem estar pensando que isso é papo de gente velha, que pode ser uma conversa chata, mas assim, ó, a grande importância, que foi o recado que ela quis dizer, e que eu sou um pouco mais nova, entendi, é que a gente tem que sempre valorizar quem veio antes. Hoje vocês têm uma escola do tamanho que é o Adelaide, uma das maiores do município, mas ela começou pequenininha, né? Ela começou, como é que era quando esses alunos lá, quando a dona Marlene estudava? O seu Domingos contou um pouquinho que o município ajudava, que o Estado dava as coisas para a escola, mas que o município tinha participação. Hoje o Estado banca a escola toda, o município tem as escolas dele, mas esse começo foi muito difícil. Então a dona Marlene conta para a gente um pouquinho do que ela viveu na educação, tanto como aluna quanto professora, o que mudou? Quando era lá a escola que a gente iniciou lá, eu fiz do meu primário todo lá naquela escolinha pequena. No Adelaide lá? No Adelaide lá. Aí então, como eu iniciei, a escola era assim, era mato em redor, é bastante mato assim, né? Como eu falei, já tinha ninho de galinha, tinha coisa que não era cercado. E tinha também já uma gruta lá. Aquela grutinha que trouxeram para aqui era pequena, mas lá era bem grande, uma gruta bem grande. Então os alunos também eram assim orientados. Naquele tempo, né, era mais só o católico que existia aqui, né? Depois veio outra religião. Mas também lá na gruta fazia o terço, rezava, né? E também o importante daquele tempo que eu assim lembro de coração, era cantar o hino nacional toda segunda-feira, né? A gente se colocava diante da bandeira, né? Puxava a bandeira. Meu Deus, aquilo ali era um momento sagrado, né? E vocês, eu não sei aqui, né? Porque agora trabalhei muito aqui, mas agora a gente não sabe mais se tem, né? E o hino nacional, a gente era obrigado a decorar, né? Era obrigado a decorar. E a gente, olha, gente, foi um tempo assim, simples, né? De agora, tempo passado, foi um tempo simples, mas era muito gostoso, a gente obedecia, a gente amava os professores. A dona Iraci, que era nossa professora, ela morava perto da escola, ela não tinha os 2 pés assim, né? Ela tinha uma bota, uma coisa que ela andava, mas a gente tinha que segurar. Era uma disputa para o aluno ir lá pegar no braço dela e para trazer, né? Então tinha carinho dos alunos. Eu não sei agora aqui, eu já trabalhei aqui também. Tem carinho, tem professora. Às vezes. Então a gente tinha muito carinho dos alunos, era aquela disputa assim, né? De ajudar o professor em tudo. E aí a maneira que vai, né, crescendo, que vai evoluindo, aí vocês vão tendo outra formação, sei lá, né, outras experiências, aí muda um pouco. Mas aquele tempo lá era maravilhoso. Assim, a gente se unia, brigava assim, os alunos brigavam quando saía da escola, né? A gente tinha até algum que se atacavam na saída, a mesma coisa,
Sim, sempre teve. Tinha o que... não gostava de estar sala, espera aí que eu te pego lá fora. Né? Fernando queria fazer uma colocação? Oi? Vai embora? Eu tenho que ir para outra sala. Não, mas só rapidinho eu vou contar uma historinha. Vou contar uma historinha agora. Ah, tá. Nossa, tudo bem. Você quer contar uma historinha? Rapidamente, assim, ó, gostaria que vocês falassem também, aqui o bairro de vocês aqui era muito forte a questão pesqueira e também no esporte, né? Eu estou com 50 anos, eu era criança, eu lembro, aqui tinha o Moura, né? Então tinha a empresa de pesca, tinha o time de futebol, o Marcílio, a equipe do Marcílio Dias, a empresa de pesca do Moura estampava o patrocínio principal do Marcílio, era o Moura. Foi o presidente lá. Foi o presidente. Então, eu queria que vocês contassem isso. Também a gente teve também a FEMEP, né, que hoje é Camil, mas a FEMEP também é outra empresa que desenvolveu bastante aqui o bairro, a região, gerou muito emprego. Eu queria que vocês falassem também um pouco dessa história aí. E as festas, né, que tinha a festa do pescador aqui, que era muito grande, a gente era pequeno, vinha tudo para cá. Ainda tem, dona Maria. Começou esse ano, mas não foi assim como... Pois é, porque o Era CIP, né? CIP, né, Beth? É CIP. Sociedade Industrial Pesqueira do Rio de Janeiro. Conversa com eles agora. E aí tu vai essa parte. O que eu ia também contar é que a minha mãe foi professora aqui no Machado. E aí, naquela época, na escolinha pequena, nós ficávamos ali perto do Solano, não era? Solano, né? Lá de cá no pasto ali, não era? Não, para mim era da ponte para cá. Era perto Era do Cruzeiro. isso, ali. Tinha aquela torça de pão. E aí, naquele tempo, para O vocês nome dela, verem... dona Esther? Esther. Aí eles pegaram, as professoras não eram bem vistas, entendeu? Aí eu tinha uma tia, que era tia do meu pai. Aí eu não sei como foi, porque nós morávamos no Salseirinho, tanto os dois avós, né? O pai deles. E aí, eu sei que aí meio que quiseram se namorar. Aí ela disse assim, olha, Esther, eu caso contigo, mas tu deixa de ser professora. E ele era analfabeto. Meu pai, depois mais tarde, ela ensinou ele lia tudo, mas só assinava o nome dele. Então aí ela deixou de ser professora e casaram-se, né? E eu tiveram a familiada que foi 21 e mais 3. Diziam que marido de professor era malandro, eles não queriam. Não, e sabe o que é? Eu tinha essa tia minha. Realmente a gente para outra sala que eles estão esperando. Obrigada, querida. Gravados, né? Quando trocava um governo, aí dependia a quem que a professora tinha que participava na política, ela era tirada do governo, entendeu? Aí ganhava, aí outra trabalhava, aquela que trabalhou no bairro, ia dar aula e aqui eles transferiam daqui lá para o oeste de Santa Catarina. As vinganças políticas eram assim. Tem ali para lá de Tijuca, essa minha tia morava lá. Depois até aposentou-se, né? Mais tarde, mas correu esse estado quase todo, de cada política que ela fazia parte. E o senhor conheceu bem o seu Nequinho Moura ali, a família Moura? Tudo. Qual a importância queria que cada um falasse a importância, assim, não, mas assim, da empresa, da família deles, assim, porque eu acho que talvez as pessoas hoje não conhecem tanto, mas era Barcos aqui do lado, tinha a empresa de Barcos, era grande, era uma das maiores da América Latina. E o Moura, por exemplo, ali, quem comprou o terreno, quem indicou para comprar o terreno ali, quem ajudou depois a arrumar ali, fui eu. Eu já era prefeito, tá? Que a Salete era... não sei se ele era casado, não sei o que foi, viveram juntos. Inclusive, ele era presidente do Marcílio, e aquelas construção do Marcílio, ele me botou, como ele se dava muito comigo, me botou na diretoria do Marcílio. Aí eu ia lá, né, para aprovar só numa reunião, porque eu entendo, não é uma questão, é claro, eu respeito cada um que gosta, quem é que eu vou dizer, mas eu sempre ajudei. Só para vocês terem ideia, o União nossa aqui em Navegantes, nós tínhamos um campeonato regional da ANFRE. Só ganhou quando eu fui prefeito.
que eu não era muito de futebol, mas eu dava, entendeu? Recursos. Dava recursos, né? Ali até ontem, faleceu, acho que um parente ali que ele foi até na época ele foi, também ele treinava, era treinador do Marcílio, do segundo time. Era aquele ali que morava que era perto da igreja ali. Ainda eu acho que ainda a viúva moraria atrás da igreja, se não me engano, aquela rua assim ali. Pacheco. Sou Pacheco. Agora, e voltando ali no Moura, né, o Nequinho foi um cara que ele ajudou demais na comunidade, as empresas, as igrejas. Ele foi assim, foi fora de série. Pena que partiu muito cedo. Né, que ele foi um cara muito... Era a principal empresa daqui. Era a principal. Começou, deu muito emprego, depois veio outra empresa ali também. E a gente tem essas empresas todas. A FEMEP também, o Templo Sionino, também empregou bastante gente e ajudava também. Agora a Camil, né, a gente falando baixinho, a Camil não é dele. É que é de fora, né? Camil é de família de fora. Aí então... Já não tem aquela ligação afetiva, né? Mas a nave Chico, a Porto Nave... Antes da CPMEP era uma firma do Rio de Janeiro, CIP. É CIP, onde a gente trabalhou. Agora a Porto Nave também ajuda bastante. Naquela época tinha um time aqui no Machado, que era o Chacrinha, atrás da casa do Chacrinha, era o do hotel, né? Do hotel. E a Porto também, assim, até agora o Porto está fazendo uma padaria assim de... Aula de continuação. Aqui no Machado, ali na Santa Luzia. Então a gente recebe bastante apoio, assim, das pessoas. E isso é bom também para a juventude, né, que estão estudando. Falando de juventude, Gilberto, o que tu lembra, assim, o que tem, assim, por exemplo, a gente falou da festa dos pescadores, também tinha vários campos de futebol aqui na região do campeonato. O que tu lembra aí dessa época aí? O que hoje tem para eles aqui, para eles aproveitarem? O que ainda tem? Não tem mais? Hoje tem o Campo do Sudão, que é o único que ficou. O campo dos Machado aqui era mas era aqui, ó. Era aqui no lado de lá, aqui dessa rua aqui, ó. Atrás da igreja. Depois foi ali. Atrás da igrejinha, que a igrejinha era ali. Foi ali na rótula ali. Hoje não existe mais. Não existe mais. Aqui é tudo, aqui é uma cidade. O campo de futebol era ali do lado da igreja, daí quando tinha o jogo de futebol, a bola caía no rio, daí tinha que se jogar na água para buscar a bola, parava o jogo. Era bem divertido. Bem divertido. E então, né, essa fase aí... agora para a juventude aqui, o bairro não oferece. Não tem mais, porque todo lugar tinha área de lazer, assim, mais apropriada. Caramuja, assim, quem era da gurizada, tinha 12, 13 anos. O que essa meninada faz hoje? O que vocês têm? Pista de skate? Tem algum ponto de encontro, alguma praça, cinema, alguma coisa? Aqui no 1º de maio. O 1º de maio tem. Campo, tem essas coisas. Tem o 1º de maio ali. De graça. Mas salão de dança, essas coisas não tem nada. Não tem mais. Tinha o 1º de maio, mas agora está É que agora também tem a quadra da balsa que fizeram, né? Que daí tem tem uma pracinha ali agora, né? Ali na Rua das Balsas. lá tem uma escola. Não é o bairro de Machado. Não, o Morro das Balsas é uma localidade de Machados. Não. Gente, nós temos certeza que nós o Morro das Balsas é uma localidade. O nosso não é Bahia, mas a gente usa... Mas aí, porque daí, na verdade, isso aí é problema. Para o pessoal aqui, para o pessoal da comunidade, eles não consideram. Igual a Senhora das Graças, Lá fizeram. São Paulo, Pedreiras. Porque na realidade, assim, ó, Machado, ele teve 4 frentes de formação. São Domingos é São Domingos. E Machado é Machado. Até a igreja agora... Então isso não mudou antigamente. Não, é a mesma coisa. Até o Silvio Freire querem entrosar, né, São Domingo com Machado, é difícil. Assim. Olha, São Domingo tem 2, né? São Domingo aí ele mesmo acha assim. São Domingo 3. Eu. Então é onde não dá. Se a turma daqui querer jogar lá, não tem como. E se fazer aqui,
reconhecimento. O pai dessa professora minha. O Porto das Balsas não é um bairro, é uma localidade. Para nós, o bairro no papel é Machado. Tinha duas Pode haver a separação, né, na mente, mas no papel é Machado. basta que lá é outra paróquia. É o bairro. A Senhora das Graças é outro bairro. Machado é outro bairro. Ô, Maia. Para prova da verdade, aqui é paróquia. A Porto das Balsas não pertence para Santa Luzia. Porto da Balsa pertence ao Mas Nosso Senhor da Graça. a gente não sabe. Porto da Balsa pertence ao Nosso Senhor da Graça. Olha que interessante, mas aí é questão de paróquia, né? Nosso Senhor da Graça. Tudo para lá e nós para cá. Então, assim, é uma coisa que, né, é difícil. Isso não é de agora, é desde antigamente só, né, por exemplo, se uma moça, né, um moço daqui fosse namorar lá em São Domingo, saía corrido, né? Era assim. Gilberto não corre com a muito, Então a coisa era muito pessoal aqui, era mais pescador, mais tal. O pessoal do centro, o pessoal de Itajaí vinha para cá, dançar no Caramujo, geralmente saía correndo, tinha essa rivalidade. Então assim, o pessoal que vinha para cá saía correndo, o pessoal corria atrás deles, muita gente, até colegas meus, se jogavam na água para escapar das brigas. E lá também, o pessoal ia para lá, no Sul América, tem outros, no centro é a mesma coisa, né, pessoal? Futebol, no final era tudo amigo, mas por causa das meninas. As meninas daqui, às vezes, não davam bola para os caras daqui, que eles davam bola para o centro, aí lá eles davam bola para os caras de cá. Aí o cara daqui apanhava lá. Esquecendo do Salseirinho e do Sindicato Rural, que era do Cintruna, né, que era na frente. É o Cintruna. Só um pouquinho, vamos só finalizar essa do bairro e a gente já entra no futebol de novo. Faz a pergunta, Fernando. Eu queria saber sobre essa questão do bairrismo com as namoradas. Vocês hoje assim, são mais assim, vocês veem essa rivalidade com o pessoal de centro, pessoal do Gravatar, tal, ou não, ou vocês é de boa assim? Vocês vão lá para a praça do centro, da praia? Existe uma discriminação. Ou seja, um bairro de pescador, hoje a maioria dos alunos que a gente fez a roda de conversa eram pessoas de fora, que não eram família dali. Vocês, a maioria, são famílias daqui? Legal isso. É um ponto que a gente vê ainda essa tradição. Muitos bairros hoje, tu não conhece mais ninguém, tu passa ali e não sabe quem é filho de quem e tal. Vocês ainda têm isso aqui, né? Falar, mãe do fulano, todo mundo conhece, todo mundo... Fernando, é que nós temos aqui alunos desde o primário aqui. Eles estão se formando no terceiro, mas eles fizeram o primário aqui na escola. Aqui é curso profissionalizante, né? Agora sim. Mas a maioria. Eu fui em 69, 70, eu fui estudar no Júlia Miranda. Aí a turma do São Domingo pegava nós de pau quando saía de lá. E até Machado acompanhando. Quantas e quantas vezes nós tínhamos que se juntar em turma, os filhos do seu Ciro ali, do Marco Nascimento, hoje, voltava para o passado. Eu só queria assim colocar para vocês, a maioria assim, né? A gente tem algum que conhece, outros que não conhecem, mas a gente é bastante da igreja católica, né? Tem catequizandos aqui, dou catequese de igreja há muitos anos. Tem aqui, tem lá atrás esqueci o nome dele. Então, o meu marido também é diácono, já há 36 anos, casamento já fez de barbaridade, né? Casamento, batizado, velório, exéquia, e a gente trabalha bastante na igreja, né? Dedica o nosso tempo, sou catequista ainda, e adorei trabalhar aqui na escola. A Ângela, meu Deus do céu, nós temos barbaridade, né? Tenho saudade da Leia, da Clemira, que foram minhas diretoras. Até hoje a gente sente aquela tristeza da partida delas. Então foi um tempo assim maravilhoso que marcou a minha vida, 20 anos aqui na Adelaide Conde. E eu tenho assim paixão por esse lugar. E assim, o que eu desejo para vocês que são jovens, né, que amem o estudo, dediquem o seu tempo ao estudo, porque o tempo melhor que tem na vida da gente é esse aí que vocês estão sentados na cadeira. Né? Então, agradeço. Sem boletos, sem boletos.
Já tem? Mas é boleto da bicicleta. Aí agradeço o convite de vocês. Né? Agradeço o convite. E se a gente não pode ajudar, colaborar mais, porque o tempo é curto. Porque se nós fosse ficar aqui conversando, a gente tinha assunto até, né? Porque é uma vida, é uma história. Alguém de vocês quer falar mais de algum marco histórico para terminar? Ali tem Que aí eu me retirar. o Kaique. O Kaique, eu comprei todo o terreno, construí 50 casinhas ali para os pobres na época. Você tem bastante, então vou me retirar. E não construí. Quem construiu ali foi o Deba e o Roberto Carlos. Mas aí eu fiz uma escolinha. Primeira coisa que eu fiz ali, primeiro postinho de saúde fora lá do centro foi na Areia Branca. E quando aí eu fiz a escolinha e coloquei o nome da minha mãe. E quando chegou no final, fizeram o Kaique, eu não construí, e tiraram o nome da minha mãe e botaram também de uma pessoa boa, botaram da mãe do Deba, Dona Maria Couto Cabral. Aproveitando o gancho, eu trabalhei no município 25 anos, me aposentei. E meu nome não se vê em escola nenhuma. Eu achei isso uma injustiça. Porque tem nome que nem trabalharam no município e levaram o nome. Não é que a gente queira aparecer. Notícia boa, notícia ruim para a senhora. Tá bom. A notícia boa, a notícia ruim, a notícia boa é o seguinte, que a notícia ruim é que não deram nome porque mudou a lei é assim. Agora só pode dar nome e homenagear pessoas mortas. Não, mas já não. Então a notícia boa é que a senhora está viva. Então quem sabe alguém que, né, mas tomara que a senhora dure bastante tempo, não, mas que seja feita essa homenagem. Agora não Só que assim, antigamente era feita homenagem em pessoas vivas. Tanto é que o seu amigo Regis, o ginásio lá do centro, ginásio municipal prefeito Domingos Angelino Regis, que é o nome dele, né? Foi homenagem a ele. Mas antigamente podia fazer isso. Tanto é que a maioria das escolas era o nome de professoras ou de pessoas vivas. Nome de ruas também. Muitas ruas aqui do bairro, né? Macaribe, não sei o que e tal, pessoas vivas. Aí foi mudada a lei, até por causa do Ministério Público, questão legal. Então hoje os vereadores, o prefeito não pode dar nome de pessoas vivas para homenagear escolas e ruas e tudo mais. Já foi 15 anos. Inclusive está tramitando para haver uma mudança em todas as escolas que tem nome que as professoras ainda estão vivas, vai ter que ter substituição. Né? A lei ela veio cobrando quem está vivo vai ter que ter já mudado. Várias ruas já mudaram de nome, não sei se vocês já viram. Não, então é isso, porque a lei ela permite homenagem só para pessoas vivas, para pessoas mortas. Então não quero meu nome lá. Então, não, mas se vir agora, vai ter que ter. É tudo nome de vereador, tu pode olhar ali. Então, a maior parte está vivo? Naquela época podia. Tá, mas não foi tirado o nome. Não foi tirado, está rolando ainda. Alguns foram tirados, por exemplo, a escola Rosemary, né? A mãe de Johnny. A cidade da criança já foi tirada. Ela estava viva, daí tiraram porque ela estava viva. Não deu 3, 4 meses, ela morreu. E aí acabaram tirando a homenagem dela, que foi a primeira professora, né? Eu acho que ela foi, né, Dona Rosa? Não, ela é mais ou menos da minha idade. Mas enfim, ela foi homenageada. Ela foi professora desde novinha. Tivemos uma escola lá no centro que recebeu o nome da Dona Cinéria. Sim. E aí a Dona Cinéria na época estava viva. A escola teve o nome retirado, passou para o nome da professora Eni Herta Gaia. Depois a Dona Cinéria veio a falecer. Também logo depois. Logo depois. Então assim, acaba que... Então não convém mandar tirar? Mas isso não depende do município, é uma legislação que vem de cima. Pois é. É federal. Mas antes, não é agora. Antes não existia. Alguém devia ter lembrado. Eu acho que sim, né? Não é que a gente queira o nome lá, porque não precisamos. Se alguém de vocês for vereador um dia, já sabe. Não, depois de eu morrer, eu não quero nome. Não, só uma... Acho que nós temos aqui uma família. Pessoal, a gente vai caminhar para as considerações finais.
Vocês estão vendo quanta coisa falha, quanta coisa deveria e não aconteceu, quanta coisa poderia ser melhor, a quanto esporte poderia se praticar aqui pela falta da rampa, pela falta... Vocês sabem o que falta. Logo, logo, vocês estarão sendo os líderes em Navegantes. Os vereadores, os candidatos a prefeito, é das escolas que saem, né? Então, gente, vamos lembrar da nossa terra, que essa o que é que falta? Vamos analisar o bairro de vocês. Isso é muito importante. Vocês estão estudando para ser alguém relevante, alguém que cause a mudança, que aconteça a diferença, né? E eu só gostaria de ouvir um pouquinho mais se o seu... no primeiro nome? Gilberto, isso. Alguma coisa que... Foi por causa do nosso padre. Eu sou afilhado dele, ele está vivo, sabia? Tá, sei. Eu falei com a igreja também esses tempos, só que ele, quando ele volta assim, aí ele lembra de mim, manda mensagem no celular. Tenho ele aqui no meu celular. Tem a igreja, mas a igreja está no número meu que é internacional. Sim. E eu perdi agora o número. Ela é de Santa Lídia, né? Mas vamos lá, eu gostaria de fazer alguma colocação do passado de Machados, da formação que nós omitimos aqui? O que tem, vocês praticamente narraram tudo, porque foi uma evolução com o tempo, né, o Machados. Quem conheceu isso daqui, uma estradinha de chão, nossa, bom, era daqui até Navegantes. Eu acho que eu conhecia a praça de Navegantes ali, também era de chão. Sim. Eu ia na casa da minha madrinha, Dona Benta, eu era filhado da Dona Benta e do seu Lulu. Aí chamava o Padre Gilberto de padrinho, porque ele que fez o batismo. Mas o meu padrinho era Lulu e a Dona Benta. Isso. Então, se ele está satisfeito com as coisas... Na nossa época, falando em futebol, cara, a gente se unia vários garotos, assim, tanto da escola, nós fazíamos um time, aí onde tinha um pasto, pedia licença e fazia um campo de futebol, tá? Aí tinha campo de futebol para todos os gostos. Tinha do seu Alberto, que era o campo, que era do hotel antigo, depois parou, aí nós jogávamos bola ali. Aí tinha da família do Crispim, tinha um pasto, nós jogávamos ali também. E jogava no primo dele, do seu Ercílio Regis. Nós fizemos um campo de futebol lá. Aqui também tinha, aqui nesse terreno que nós fazendo na escola ali, sempre vinha circo, eu lembro quando eu era criança. Circo, você já é ido. O circo, sempre tinha. Era ali no terreno do Juventino. E eu lembro também, quando eu era criança, cigano. Vinha muito cigano, né? Aquele cigano que vinha pra cá, se acampava nesse terreno. Passava um mês aqui, ó. Daí fica aquela coisa de o cigano roubava criança e não sei o que. É sério isso aí? Vendia ouro, era bijuteria, diziam que era ouro, aquele ouro todo. Né? Aqui. A gente passava tempos aqui, né? O Machado era conhecido. O comércio aqui tinha o seu Alberto Bivato, que é o famoso Chacrinha, que era o fotógrafo de Navegantes. Aí tinha um comércio lá. Tinha o seu Manuel Mané Cabino, nós chamávamos, que era em frente do seu Pedro Barulho, tinha um comércio. Aí depois tinha o seu Tino. O Tino, como é que era o nome do Tino? Era aqui na frente do seu Sulano ali. O Sulano tinha a serraria, em frente tinha... Era a venda mais antiga que tinha, ele era do Tino, né? O seu Tino. Ele era genro do seu... mais antiga. Era genro do seu Costa ali também, né? Pepina. Era Costa, eles eram Costa, né? Costa. Sim, tem onde tem a loja da Dona Lacia ali, tinha a serraria, que era uma serraria do seu Sulano Mandir. Tinha uma casa do chalé americano, amarelo, amarelo. E ali era o comércio mais antigo da região. Depois o Luiz Costa, tinha o seu Luiz Costa também, da Dona Keila, que ainda tem um prédio hoje ainda aqui, quase em frente à casa paroquial do Machado aqui, passando tem a casa, e depois vem o São Josentino.
Juventino. Né? Eu vou agora. E ali no seu Loreno, o que é que tinha? O seu Loreno tem o seu Basílio teve um comércio ali, e o seu, claro, o pai do Pinduca, o seu Olímpio. Pois é, não, mas tinha uma aia de cavalo, correr cavalo. Aí do lado tinha o pai da dona agradece, mas patrocina o pessoal. Nós agradecemos agora como é que era o nome? O seu... a presença, seu Gilberto. Seu Gilberto não quer deixar eu falar. Seu Gilberto. Seu Gilberto, olha só. Vou dizer aqui, professora. Assim, ó, seu Gilberto, eu quero agradecer a ilustríssima, presença de vocês aqui conosco. Vou dizer que pra gente ficou um gosto de quero mais. É pouco. Ouvir vocês, a vontade é pegar e fazer um congresso. É dias e dias. Então, fica aí um pedido para a gente poder entrevistá-los em outro momento em suas casas, ou mesmo convidá-los para ir na minha casa fazer essa entrevista, esses registros tão maravilhosos, né? Porque a nossa finalidade, o nosso objetivo é fazer um livro de navegantes, um livro com histórias de cada bairro. Isso ainda vai levar um tempo, porque a cada 2 meses é que vai em algum bairro, esse é o 3º. Mas não importa, o que importa é a qualidade, né? Não é o escrever por escrever, não é o retratar por retratar. Então, eu quero convidá-los agora para a gente tirar uma foto todos juntos, e os alunos que se sentirem à vontade, se deixarem esse registro, porque vai sair no jornal aqui em Navegantes, que nós estivemos aqui no Adelaide com esse tecerão tão lindo, tá bom?